Revelado. O que a empregada fez quando o milionário caiu na piscina sem saber nadar. Era um dia ensolarado em São Paulo, e o luxuoso condomínio da família Monteiro fervilhava com risadas e música. A festa à beira da piscina, decorada com flores vibrantes e balões coloridos, parecia o cenário perfeito para momentos de alegria. Mas no meio de todo aquele glamour, Maria, a empregada doméstica de origem humilde, estava longe de ser notada. Para os convidados ela era apenas uma sombra que passava, com sua roupa discreta, limpando e arrumando. Mas para Tiago, o filho mais novo da família, Maria era uma amiga, uma confidente. Desde pequeno, ele compartilhava com ela sua paixão pelos esportes aquáticos, e Maria o encorajava com sorrisos e dicas valiosas. A atmosfera estava leve, mas, de repente, tudo mudou. Tiago, empolgado para impressionar o pai, Carlos, decidiu mostrar seu mais novo truque radical, um mergulho de cabeça. O coração de Maria acelerou quando ela viu Carlos, que não sabia nadar, de pé na beira da piscina. Tiago, não faça isso, gritou Maria, mas a multidão estava tão envolvida na festa que ninguém prestou atenção. Em um instante, Tiago saltou. O mergulho foi perfeito, mas a tragédia chegou quando Carlos, na sua tentativa de se aproximar da borda, escorregou e caiu na água. Os gritos e o pânico se espalharam pela festa. As pessoas pararam, olhando aterrorizadas para o que estava acontecendo. O coração de Maria disparou, e ela sentiu a urgência. Era agora ou nunca. Com um impulso, Maria se lançou na água gelada, deixando todos em choque. Ela nadava como um peixe, seus braços fortes se movendo com determinação. A única coisa que ressoava em sua mente era a necessidade de salvar uma vida. Enquanto puxava Carlos para a superfície, as memórias de sua mãe, uma ex-nadadora olímpica, inundaram sua mente. Eu sempre vou ser vista como uma mera empregada, pensou Maria, talvez pela última vez. Ao resgatar Carlos, um silêncio sepulcral tomou conta da festa, quebrado apenas pelo respingo da água. Todos assistiam, atônitos, enquanto os olhos de Maria brilhavam com uma nova luz. Carlos, agora seguro à beira da piscina, olhou para Maria com gratidão misturada à surpresa. Os convidados que antes a viam como invisível, agora a encaravam com uma nova perspectiva. Maria, você salvou minha vida, balbuciou Carlos, enquanto a tensão começava a se dissipar. Era um momento extraordinário, um divisor de águas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o olhar dos convidados, Maria sentiu que talvez sua vida estivesse prestes a mudar. O brilho da piscina não era mais apenas um espelho da ostentação. Agora, era também reflexo da força, coragem e valor que ela sempre carregou dentro de si, mesmo que ninguém tivesse notado antes. Mas a resistência da família Monteiro não desapareceria facilmente. As interações entre eles tornaram-se uma dança delicada entre aceitação e desconforto. Maria sabia que, embora tivesse salvado uma vida, algumas batalhas seriam mais difíceis. E assim, após o tumulto, a pergunta que pairava no ambiente era: será que finalmente ela seria vista como alguém importante, ou continuaria sendo apenas a empregada? O tempo parecia ter parado após o resgate de Carlos. As risadas da festa se transformaram em murmúrios atônitos e olhares de reconhecimento. Maria, ainda molhada, sentia as gotículas de água escorrendo por seu rosto, misturando-se com suas lágrimas de emoção. Cada instante na piscina ecoava dentro dela como um hino de superação. Carlos, ainda em estado de choque, levantou-se e começou a se esforçar para recuperar o fôlego. Ao perceber a presença de Maria, ele se aproximou com determinação. Maria, eu não sei como agradecer. Você foi incrível. O olhar contemplativo de Carlos transmitia uma emoção que antes ele não parecia capaz de expressar, e aqueles que estavam ao redor começaram a se reunir, atraídos pela cena. Tiago, que estava agora ao lado do pai, olhava para Maria com uma mistura de admiração e orgulho. Ele sempre soube que Maria era diferente, mas aquele momento a elevava a um status que ele havia sonhado para ela. Seu coração batia forte, sabendo que talvez a visão de sua mãe sobre Maria mudasse de uma vez por todas. Por outro lado, a matriarca da família, Dona Helena, observava a cena com um semblante tenso. Para ela, o mergulho de Maria não era apenas um ato de heroísmo, era uma violação da hierarquia que sempre prevalecia na casa.
No fundo, era uma batalha entre a tradição que ela defendia e a nova ordem de respeito que começava a surgir. Maria, por favor, venha cá, chamou Dona Helena. Entre o espanto e uma súbita necessidade de entender o que leva uma empregada a se arriscar daquela maneira. Maria hesitou por um momento. Ela não queria ser tratada como uma curiosidade, mas a voz da patroa era firme. Respirando fundo, caminhou até ela, enquanto os olhares dos convidados a seguiam. O calor do sol parecia reconfortante, mas a tensão no ar era palpável. Você foi muito corajosa, disse Dona Helena, sua expressão se suavizando um pouco. De verdade, mas precisamos conversar sobre o que aconteceu. Nesse momento, Maria percebeu que de alguma forma, aquela conversa poderia ser a abertura de um novo capítulo em sua vida, que poderia mudar sua posição dentro daquela casa. Claro, Dona Helena. Estou à disposição, respondeu Maria, tentando manter a voz firme, apesar da adrenalina pulsando em suas veias. Mas lá dentro, sua mente estava uma tempestade. O que significaria essa conversa? E mais importante, o que isso poderia custar? Enquanto isso, Tiago não conseguia segurar a empolgação e exclama: se não fosse pela Maria, a gente estaria contando uma outra história agora. Ela é a verdadeira heroína. Aquela declaração, carregada de emoção, soou como um trovão entre os convidados. À medida que cada um começava a reconsiderar suas opiniões sobre a mulher que sempre foi vista como apenas uma funcionária. Mas, para além daquele momento de glória e reconhecimento, outras questões começaram a surgir. Maria se perguntava se estava disposta a enfrentar a tempestade que poderia vir a seguir. A família Monteiro estava prestes a mudar, mas e ela? Teriam eles coragem de também aceitar uma nova visão de mundo, ou a velha ordem se reafirmaria? Enquanto a festa tentava voltar ao normal, um novo desafio estava prestes a se revelar. Naquela noite, quando as luzes da festa começassem a se apagar, um segredo guardado por muito tempo dentro da casa Monteiro daria um novo rumo aos destinos de Maria e da família. O que seriam essas revelações? E como elas afetariam a vida da empregada que por um instante se tornou a heroína da história? A festa continuava, mas o ambiente estava pesado. As conversas se fragmentavam em sussurros, enquanto os convidados ainda digeriam o que tinha acontecido. Maria estava à beira da piscina, sentindo os olhares pesados sobre ela. Por um instante seu heroísmo a elevou, mas ao mesmo tempo trouxe à tona uma nova tensão. A conversa com Dona Helena seria a chave para um novo capítulo, mas a incerteza do que estava por vir a deixava nervosa. Ela viu a matriarca se afastar em direção a um dos loges, onde a luz era mais suave e a música mais baixa. Teria coragem de seguir? A própria voz de sua consciência a impulsionava. Essa poderia ser a oportunidade que ela esperava, ou um caminho arriscado. Inspirando fundo, Maria decidiu dar o próximo passo. Não era apenas uma empregada, e a vida já lhe ensinara que a coragem não vem sem um custo. Quando se aproximou de Dona Helena, sentiu uma mistura de frio na barriga e esperança. A eterna figura de autoridade parecia agora imersa em pensamentos profundos. Maria iniciou Dona Helena, sua voz baixa: eu vi algo extraordinário hoje. Você não só salvou meu filho, mas também me fez refletir sobre o que realmente importa. Maria percebeu que aquelas palavras carregavam um peso. Talvez, finalmente, ela fosse vista como alguém que merece respeito, e não só como uma funcionária. Dona Helena, eu só fiz o que qualquer um faria. Eu não poderia deixar o Carlos se afogar, respondeu Maria, buscando não apenas responder, mas se afirmar. Ela queria que a matriarca sentisse sua sinceridade. Sim, mas você foi além. E isso me faz pensar sobre como trato você e minha família. Entretanto, nem tudo é tão simples, e a sociedade tem suas regras. O olhar de Dona Helena pesava sobre a situação. Precisamos manter a ordem e a harmonia nesta casa. As palavras de Dona Helena ecoaram em Maria, e ela sentiu a pressão sobre seus ombros. A família Monteiro estava presa a tradições que muitas vezes impediam um verdadeiro avanço. Mas ao mesmo tempo ela também queria compreender. Dona Helena, eu sei que as coisas não vão mudar da noite para o dia, mas talvez este seja um começo. A matriarca a fitou, como se visse algo novo. Você deve entender que por mais que eu admire sua bravura, a sociedade ainda não aceita mudanças tão drásticas. E isso pode trazer consequências. Maria sentiu o coração acelerar. Que consequências seriam essas? O que poderia acontecer com ela e seus sonhos caso Dona Helena decidisse não apoiá-la? Eu só quero ser vista como uma pessoa, Dona Helena, não um título ou um espaço na hierarquia. Eu não posso prometer nada, mas vou pensar no que você disse. A conversa estava longe de acabar. O olhar de Dona Helena transmitia uma união entre duas mulheres,
cada uma lutando suas batalhas, mas unidas pela mesma luta por reconhecimento e dignidade. Quando a festa se extinguiu em risadas e despedidas, um novo dia estava prestes a amanhecer. No entanto, enquanto Maria se preparava para ir embora, a atmosfera carregava uma mudança pendente. O que poderia ser o próximo passo dela? Uma nova posição? Novas responsabilidades? Mas antes que pudesse mais, um sussurro a puxou de volta. Maria, tenho algo importante para você. Tiago surgiu, os olhos brilhando com uma energia inesgotável. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu hoje, e o que está por vir. Ela ficou paralisada. O que Tiago teria a dizer? Como isso se encaixaria em sua nova realidade? Uma onda de incerteza a envolveu. O que estará prestes a revelar poderia mudar tudo novamente. Maria sentiu seu coração acelerar com as palavras de Tiago. A intensidade do olhar dele a deixou em expectativa, mas também despertou uma ponta de nervosismo. O que poderia ser tão importante? Isso poderia afetar tudo que ela tinha lutado para conquistar até agora. Tiago, o que aconteceu? O que você demonstrou? Ela tentou disfarçar a ansiedade na voz, mas não conseguiu ocultar a tensão em seu corpo. Parece que a situação de agora é mais complexa do que pensei, Tiago começou, olhando para os lados cautelosamente antes de continuar. Dona Helena, ela me pediu para ficar de olho em você. A forma como você agiu hoje mudou as coisas, e ela reconheceu o seu esforço. Mas também me alertou sobre os riscos. Os olhos de Maria se arregalaram. Era isso que Dona Helena quis dizer com consequências? Sentia-se dividida entre a alegria e a apreensão. E quais riscos são esses, Tiago? Por favor, não me deixe no escuro. Ela não quer que você tenha falsas esperanças. Por mais que tenha admirado sua coragem, a estrutura dessa família não é simples de mudar, ele explicou com a voz baixa, quase urgente. Mas eu também escutei coisas na festa. A influência de Dona Helena é grande, e algumas pessoas estão falando sobre você. Falando sobre mim como? Maria sentiu um frio na barriga ao imaginar a possibilidade de críticas. Não posso nem pensar nessa possibilidade. Eu só queria fazer a coisa certa. Eles estão admirando sua bravura, mas sempre tem quem vai criticar, Tiago disse, percebendo a preocupação dela. Muita gente aqui é apegada a tradições. Você precisa ter cuidado. Pode ser que isso crie um clima ainda mais tenso na casa. Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Se as coisas estivessem mudando, ela não queria que o medo a paralisasse. E se eu me mostrar mais? E se eu tentar fazer as coisas de uma maneira diferente? Quem sabe eles não aceitem isso? Tiago balançou a cabeça. Fazer isso é arriscado. Você vai se expor a novas críticas. E eu não sei se você está pronta para lidar com isso. A seriedade na voz dele a fez hesitar. Tiago, eu tenho que fazer algo. Não posso voltar atrás depois de tudo isso. Desde que cheguei aqui, minha vida foi definida pelos limites do que eu poderia fazer. Isso não é apenas sobre mim. É sobre todas as pessoas que, como eu, lutam para serem vistas. As palavras estavam carregadas de emoção e determinação. Enquanto Maria falava, a luz da festa começava a se apagar gradualmente, e o silêncio que envolvia a área parecia amplificar suas inquietações. Tiago a observava, impressionado. Você realmente acredita que pode mudar isso? Que não precisa carregar o peso do passado apenas porque outros dizem que você deve? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Sim, eu acredito. É por isso que vou lutar. Dona Helena começou a reconhecer meu valor, e não vou deixar que isso esfrie. Não vou deixar que o medo me impeça de seguir em frente. Tiago sorriu admirando a coragem dela, mas ainda havia um olhar de preocupação em seu rosto. Esteja pronta para os desafios que virão. Você não vai estar sozinha, estarei ao seu lado. Mas você vai precisar tomar cuidado. Uma batida firme no peito interrompeu o clima tenso. De repente a porta do lounge se abriu e um dos convidados, bem vestido e com um brilho de desprezo nos olhos, se aproximou. Ah, se não é a empregada heroica, ele comentou sarcasticamente, dando um riso curto. O que será que ela deseja agora? Um lugar na mesa da família? Maria sentiu a raiva subir, mas ao mesmo tempo, uma resistência brotou dentro dela. Essa era a hora. Ela não poderia se deixar abater. Antes que pudesse responder, Tiago a segurou pelo braço. Espere. Não vale a pena. Não agora. Mas Maria não podia se conter. O que quer que viesse, ela estava pronta. Com uma determinação recém-descoberta, ela encarou o homem e disse com firmeza: eu sou mais do que você imagina. E não vou deixar seu desprezo me abalar. Essa história ainda está longe de acabar. Tiago olhou surpreso enquanto o convidado parecia perplexo. Maria havia escolhido seu caminho.
E ao fazer isso, ela sentiu um novo vento soprar em suas costas. Mas, enquanto a tensão pairava no ar, ela se deu conta de que essa batalha estava apenas começando. Quais seriam as reações de Dona Helena após mais um confronto na casa? A jornada de Maria estava em sua fase mais intensa, e as consequências ainda estavam por vir. Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O olhar desdenhoso do homem à sua frente misturava-se com a expectativa do que estava por vir. Ela não poderia permitir que o medo voltasse a dominá-la. Depois de todos os sacrifícios e lutas que enfrentou, agora era o momento de mostrar que era digna de estar ali. Deixe-me explicar uma coisa, Maria começou com a voz firme. A sua opinião sobre mim não importa. O que importa é o que eu sou capaz de fazer. Não sou só uma empregada. Eu sou uma mulher com sonhos e desejos e não vou deixar que o desprezo de alguém como você me impeça de alcançá-los. Tiago a observava, seu coração batendo acelerado. Ele sabia que aquele momento era decisivo. O convidado, que até então tinha um ar de superioridade, pareceu hesitar diante da confiança repentina de Maria. Mas logo recobrou a postura, rindo de maneira sarcástica. Sonhos! Me poupe! Você está no lugar errado, querida. Esse mundo não é feito para pessoas como você, ele disse, com um tom desdenhoso que fazia a raiva pulsar nas veias de Maria. Nesse instante, algo dentro dela se acendeu. O que ele via como fraqueza, Maria transformou em força. E você? O que você fez para merecer estar aqui, a não ser herdar a fortuna da sua família? Eu não estou aqui apenas por azar. Eu lutei para estar nesta posição. E isso é algo que você nunca vai entender. As palavras de Maria ecoaram pelo ambiente, e várias cabeças começaram a se voltar na direção da cena. Algumas pessoas começaram a murmurar, observando a ousadia da jovem. O convidado tentou desviar o olhar para não perder a compostura, enquanto a expressão de surpresa em seu rosto era inegável. Tiago sabia que Maria estava em uma linha tênue. Ele queria apoiá-la, mas também temia as consequências daquele confronto. Maria, talvez seja melhor parar por aqui, sussurrou, mas suas palavras não encontraram eco. Não, eu não vou mais me calar, respondeu Maria, agora cheia de fervor. Ela olhou para a multidão que começava a murmurar, muitos admirando sua coragem. Se você tem algum problema comigo, isso é seu. Mas eu não sou mais a garota que fica em silêncio. Eu estou aqui para mostrar que todos nós podemos ser vistos e ouvidos, independente de onde viemos. A tensão no ar estava palpável. Ao ouvir essas palavras, Tiago sentiu um orgulho inexplicável, mas sabia que não poderia deixar a situação extravasar. Ele olhou em volta e percebeu os rostos de algumas pessoas, que pareciam divididos entre apoiar Maria e manter a tradição da casa. Maria, você realmente acredita que pode mudar a mentalidade dessas pessoas? Ela ouviu Tiago perguntando, com uma mistura de admiração e preocupação. Ela se virou para ele, seu olhar radiante de determinação. Sim, Tiago. É por isso que estou aqui. Não vou desistir. Não vou permitir que o medo me domine mais. Se eu não batalhar pela minha voz, quem vai? Nesse momento, Dona Helena apareceu no início do corredor. Seu olhar atravessou a sala, e sua presença imponente parecia silenciar a conversa. O que Maria não sabia era que a matriarca estava observando tudo. Parece que a festa esquentou um pouco, disse Dona Helena, com um ar de curiosidade, enquanto Maria sentia um frio na barriga. O confronto estava prestes a fazer parte de uma história maior do que ela imaginava. Enquanto todos os olhares se dirigiam para Dona Helena, Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que reações viriam agora? A matriarca da família era conhecida por sua força e por decidir o destino de todos ao seu redor. E a questão que pairava no ar era: qual seria sua opinião sobre a ousadia de Maria? O jogo estava mudando, e ela estava prestes a descobrir que a luta poderia reverberar muito além de um simples desentendimento. Uma nova fase estava prestes a começar, e Maria ainda mal havia começado a entender seu verdadeiro impacto. Seria ela capaz de conquistar a mulher que sempre teve o poder em suas mãos? A resposta estava prestes a ser revelada. A sala estava em um silêncio tenso, e Maria sentiu a pressão crescer enquanto Dona Helena a encarava. Os olhos da matriarca eram como uma lâmina afiada, cortantes e incisivos. Um momento de expectativa se formou entre os convidados, e alguns até prenderam a respiração, esperando uma reação. Maria, Dona Helena disse, sua voz firme e clara. Você realmente acha que pode desafiar a ordem com suas palavras? Esse comportamento é inaceitável em minha casa. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Maria sentiu seu coração disparar, um misto de adrenalina e desespero. Mas desta vez ela sabia que não poderia recuar. Mas Dona Helena, ela se atreveu. O que está em jogo aqui não é apenas a tradição. É a dignidade de todos nós.
Se a senhora não aprova a mudança, quem vai lutar por ela? Dona Helena inclinou a cabeça, sua expressão analisando cada palavra que Maria soltava. Você fala com paixão, jovem. Mas paixão sem prudência é uma fogueira que pode se extinguir antes que brilhe. Maria queria responder, mas a matriarca fez um gesto. E você interrompeu, voltando-se para o convidado que havia provocado a confusão. Me diga, o que realmente faz de você alguém digno de estar neste evento? Além do dinheiro que seus pais deixaram? O homem, que até aquele momento parecia seguro de si, agora hesitou. Ele teve dificuldade em articular uma resposta, e os murmúrios da plateia aumentaram. A pressão estava agora sobre ele. Maria sabia que essa era uma oportunidade imperdível. Eu sou digno por quê? Porque eu tenho dinheiro. Ele finalmente disse com um tom defensivo. Dinheiro, Dona Helena prosseguiu, não é o que define uma pessoa. A dignidade, a coragem e a humanidade, isso é o que realmente importa. Essa declaração reverberou pela sala e fez com que muitas cabeças acenassem em concordância. Maria sentiu uma onda de esperança. Talvez Dona Helena pudesse ver além dos rótulos e estereótipos que todos carregavam. E você, Maria, a matriarca continuou, agora olhando diretamente para a jovem, o que você pretende fazer com essa coragem? Maria respirou fundo, ainda satisfeito com o apoio inesperado. Eu quero mostrar que cada um de nós merece um lugar à mesa, não importa de onde viemos. Que podemos e devemos ocupar espaços que nos foram tirados. Os aplausos ecoaram pela sala, interrompendo o confronto. Maria percebeu que não estava sozinha. Tiago sorria para ela com aprovação, e outros convidados aplaudiam a coragem que acabará de exibir. Dona Helena pareceu considerar as complexidades da situação. A tensão leve na sala ainda estava palpável, mas um novo respeito havia se formado. A mudança começa com um único passo, Dona Helena finalmente declarou. E pode ser que essa casa precise reconsiderar o que aceitamos como verdade e valor. Maria, emocionada, sentiu que a maré estava começando a mudar. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas agora havia também um novo brilho da esperança. Ela sabia que estava em um ponto crucial, e se quisesse, poderia moldar algo maior do que ela mesma. Mas, no fundo, havia uma dúvida. E se o apoio não durasse? Ela olhou ao redor e suas mãos tremiam levemente. As coisas estavam mudando, mas a luta estava longe de acabar. A batalha apenas começou, Maria, pensou Tiago, aproximando-se dela novamente. E será necessário muito mais do que coragem para mudar corações e mentes. Maria olhou para Tiago, um turbilhão de emoções passando por ela de novo. Poderia realmente transformar a percepção daquela família e, com isso, inspirar muitas outras. E quando Dona Helena se retirou, murmurou algo que fez o coração de Maria parar por um instante. Apenas esteja preparada para tudo que está por vir. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Essa era uma declaração que poderia desencadear eventos que a deixariam ainda mais perto do que realmente desejava e temia ao mesmo tempo. O futuro era incerto e ao mesmo tempo estava bem diante dela, esperando para ser moldado. O que a matriarca tinha em mente para ela? E será que Maria estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir? Maria sentia seu coração acelerar enquanto as palavras da matriarca ecoavam em sua mente. A sala ainda estava vibrando com as reações e os murmúrios, mas sua visão se permitia fluir além do caos momentâneo. A resposta de Dona Helena a deixava inquieta, uma apreensão crescente. O que ela realmente queria dizer com esteja preparada? Tiago a puxou de volta para a realidade. Precisamos conversar, ele sussurrou, seu olhar um misto de preocupação e determinação. Maria concordou com a cabeça e antes que pudesse pensar em algo mais, os dois se afastaram do grupo. Eles se dirigiram até um canto mais tranquilo do jardim que cercava a casa. O frescor da noite envolvia-os, e a luz suave da lua refletia na fonte ao fundo, trazendo um pouco de calma ao turbilhão que viviam. Você foi incrível lá dentro, Tiago elogiou. Eu nunca havia visto coragem como a sua. A voz dele tinha um tom suave, mas Maria sabia que havia mais por trás da aparência de admiração. Obrigada, mas não foi apenas coragem, eu também estou assustada, confessou Maria, sentindo o peso da vulnerabilidade. E se eu não conseguir? E se tudo isso acabar em um fracasso? Tiago a olhou diretamente nos olhos, e ela refletiu a intensidade de sua determinação. Escuta, a mudança é um processo. Às vezes, envolve-se arriscar e falhar, mas o que importa é que você começou algo. E isso é mais do que muitos estão fazendo. Eles permaneceram em silêncio por um momento, observando o movimento das folhas ao vento. Dramaticamente, as batidas do que aconteceu estavam em seus corações, e eles sentiam o peso da responsabilidade que cada um carregava. Voltando para a sala, Maria percebeu que as conversas estavam mudando de tom.
Havia murmúrios ainda, mas agora pareciam menos hostis e mais reflexivos. Ela se sentia dividida. Uma parte dela desejava se envolver com todos, enquanto a outra parte queria se proteger para não ser ferida. E para seu espanto, Dona Helena a chamou novamente, mas desta vez sua expressão era diferente. Quando todos se reuniram em torno da matriarca, ela havia colocado um plano em ação. Reuni vocês aqui não apenas para o aniversário, mas para uma nova era em nossa família. Maria, você vai nos apresentar sua visão sobre inclusão e dignidade. E depois realizaremos um encontro semanal para discutir essas questões. A reação na sala ficou quieta por um instante, como se todos se perguntassem se eram capazes de seguir a vontade da matriarca. Maria ficou em choque. O que ela estava dizendo? Era um reconhecimento? Um convite? Um desafio? Isso é um sonho ou uma armadilha? O pensamento a paralisava, enquanto todos os olhares se voltavam para ela, cheios de expectativa. Dona Helena, em um gesto sutil, fez um movimento de mão, estimulando Maria a compartilhar sua visão. O coração dela disparou. Mas e se eles não estivessem prontos? Essa dúvida tomou conta, mas a chama da coragem, acesa anteriormente, não se apagou. Está pronta, Maria? Tiago perguntou em um sussurro, perceptível apenas entre eles. Mesmo diante da incerteza, ela respirou fundo e com um olhar decidido começou a falar. As palavras estavam fervendo em sua boca e seu tom fervoroso e verdadeiro foi tomando forma. E enquanto ela falava, um novo desafio começou a brotar na mente dela. O que Dona Helena realmente espera dela e da ideia de mudança? O que poderia dar errado? Agora era a hora de Maria não apenas apresentar suas ideias, mas se preparar para o que estava por vir. Afinal, não era só uma luta por vozes na mesa, mas também pela própria identidade e busca por lugar nesse novo mundo. E assim, cercada por olhares atentos, o que ela não esperava era que as consequências poderiam ser maiores do que nunca imaginara. Maria sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e em seu interior, a pergunta pairava no ar. Será que ela realmente tinha força suficiente para enfrentar os ventos que se avizinhavam? Maria começou a falar e, à medida que as palavras fluíam, uma mistura de nervosismo e determinação a envolvia. Olhares curiosos piscaram em sua direção, e nem todos eram amigáveis. Eram diversos, alguns de reprovação, outros de apoio. O calor do momento puxava a energia de sua voz, que carregava não apenas as ideias que lutava para expressar, mas também os sonhos e medos de tantos outros. A inclusão não é apenas um conceito, é um sentimento. É saber que cada um de nós, em nossa singularidade, tem um espaço nesse grande quebra-cabeças que somos como família. Maria começou, tentando se lembrar de cada detalhe de sua argumentação. Cada frase vinha com uma esperança de transformação no coração. Tiago ficou ao seu lado, silencioso, mas a presença dele dava a força que ela precisava. O murmúrio na sala diminuía. O que antes era ceticismo, agora parecia dar espaço à expectativa. Maria sentia o ritmo de sua fala se intensificar, e por um momento toda a incerteza desapareceu, substituída pela clareza da mensagem que desejava transmitir. Precisamos abrir nossos olhos e ouvidos, acolher as vozes que temos ignorado por tanto tempo. Inclusão é ouvir, é aprender e, acima de tudo, é respeitar cada história que compõe nossa família. Cada palavra ressoava e, por um instante, seu coração não disparava mais de medo, mas de esperança. Um pequeno grupo, que antes se mantinha afastado, agora começava a acenar com a cabeça, como se finalmente começassem a compreender. Mas ainda havia muitas barreiras. O olhar de Dona Helena, embora encorajador, guardava um peso de tarefa não apenas para Maria, mas para todos os presentes. Quando ela pronunciou a frase final, "Juntos podemos ser a mudança que tanto desejamos", uma onda de aplausos explodiu na sala. Maria não havia esperado por isso. O reconhecimento a fez sentir-se diferente, como se tivesse dado um passo adiante não só por si mesma, mas por todos. Porém, no fundo, uma preocupação continuava a martelar na sua mente. O silêncio que se seguiu ao aplauso foi gelado. Maria percebeu que mesmo aqueles que estavam aplaudindo podiam não estar prontos para a transformação que ela estava propondo. Exceto pelo sorriso humilde de Tiago, as expressões ao seu redor agora eram uma mistura de sopros surpresos e questões pairando no ar. A matriarca finalmente quebrou o silêncio. "Muito bem, Maria. Sua visão é válida, e eu reconheço sua coragem. Ponderaremos essa sua nova abordagem em nossos encontros." Porém, antes que ela pudesse continuar, uma voz foi levantada de um canto mais distante da sala. "Mas e se tudo isso que você propõe não for o que queremos?" A pergunta de Gustavo, um primo que sempre foi mais crítico, fez o coração de Maria afundar. "Estamos felizes do jeito que estamos.
Por que mudar a estrutura que já existe? Maria queria gritar, mas em vez disso respirou fundo. Ele tinha um ponto. A mudança é aterrorizante, até mesmo para aqueles que a desejam. Ela se sentiu novamente frágil, presa entre apostar na mudança e manter os relacionamentos que sempre foram convenientes. A tensão crescia. Essa é a verdadeira questão que nos assombra, Dona Helena disse, e curioso, um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Estamos todos dispostos a confrontar nosso conforto para abraçar um futuro que a maioria teme? A pergunta ficou ecoando na sala, penetrando fundo na consciência de cada um. Todos pareciam estar refletindo sobre a verdadeira essência do que Maria havia acabado de expor. As vozes, os olhares, tudo estava mudando. Mas seria suficiente para quebrar as correntes do medo que sempre estiveram presentes? Maria ia falar mais, mas seu coração estava acelerado de novo. E no meio de todos esses pensamentos, uma nova dúvida surgiu. E se ela não tivesse força suficiente para conduzir a família por essa jornada repleta de incertezas? Enquanto olhares se entrelaçavam e tensões reverberavam no ambiente, um novo acontecimento inesperado parecia se aproximar, algo que poderia mudar tudo o que Maria pensava sobre sua posição e, mais importante, sobre sua própria família. O clima na sala estava pesado, as palavras de Gustavo ecoando como um sinal de alerta. Maria sentiu que as paredes estavam se fechando ao seu redor. O desafio que caiu sobre ela era grande, e a sensação de que em um instante, tudo poderia mudar era quase palpável. O olhar de Tiago, estável e firme, era um porto seguro em meio à tempestade que agora rugia. Dona Helena, percebendo a agitação, tentava acalmar os ânimos. Vamos manter a calma, disse ela com a voz suave que sempre a caracterizou. Há espaço para todas as opiniões aqui. O que Maria trouxe é uma oportunidade, um caminho que devemos considerar. Mas as palavras dela pareciam apenas remendar um balão que já estava prestes a estourar. Mas o que mais precisamos? Gustavo insistiu, atravessando a sala com um olhar desafiador. Se estamos bem assim, por que mexer em algo que já funciona? O murmúrio de concordância de outros membros da família o acompanhava, como um eco distante que só aumentava a tensão. Maria olhou ao seu redor, sentindo a energia da sala mudar. Enquanto algumas cabeças balançavam em apoio, outras estavam cruzadas como se dissessem não. Ela engoliu seco, um nó na garganta. E se tudo o que tinha construído até ali desmoronasse por causa de uma ideia que muitos achavam absurda? Então, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar surgiu do fundo da sala. Era Clara, a irmã mais nova de Maria, uma garota que sempre lutou aos sussurros. Se tudo o que temos é tão certo, por que não falamos mais sobre o que podemos alcançar juntos? Por que não podemos sonhar um pouco mais? A simplicidade, a pureza das palavras de Clara paralisou todos. Uma onda de murmúrios surgiu novamente, mas dessa vez tinham um tom diferente. Curiosidade e talvez um pouco de esperança. Clara tem razão, Tiago se mexeu ao lado de Maria. O que temos hoje é bom, mas o que podemos construir juntos é extraordinário se pararmos de ter medo. A sua voz ecoou firme e a multidão parecia finalmente começar a abrir os olhos. E se não funcionarmos mais como antes? E se perdermos tudo? Gustavo voltou à carga mais feroz. Lugar de mudança é longe da nossa casa. Não podemos nos arriscar. As palavras dele cortaram como uma faca, mas, ironicamente, a bravura que se sentia em sua voz também semeava o debate necessário. Desculpa, Gustavo, mas medo de mudança é a maior prisão que temos, Clara respondeu, elevando a voz para ser ouvida. Não é sobre perder o que temos, mas sobre encontrar novas maneiras de vivermos em comunidade como família. Podemos melhorar o que já existe, estamos apenas começando. O embate de pontos de vista gerou um frenesi. Maria sentiu seu coração um pouco mais leve. Clara, com a bravura de quem fala a verdade, havia acendido uma luz que iluminava os cantos mais escuros da sala. E se isso fosse o ponto de virada que tanto precisava? Dona Helena olhou para os dois lados da sala, seu semblante sério, mas com um brilho de esperança. O silêncio pairava enquanto a família parecia avaliá-los, questionando seus próprios sentimentos. Talvez devêssemos nos comprometer a discutir essas ideias mais a fundo, sugeriu Dona Helena, o que mais parecia um convite para um novo começo. O movimento de assentir floresceu ao seu redor, enquanto cada um começou a vislumbrar a possibilidade do futuro de forma mais colaborativa. Era um pequeno passo, mas a chama da transformação começava a arder. Contudo, Maria ainda sentia o peso de uma verdade que a atormentava. A ideia de que a mudança poderia não ser apenas uma batalha, mas uma guerra. E uma imagem surgiu em sua mente. E se no final, alguns se vissem obrigados a ir embora descontentes, por não conseguirem aceitar o novo? Enquanto isso,
Algo atraiu a atenção de todos. A porta da sala se abriu com um rangido, revelando uma figura inesperada que todos reconheceram. Era a tia Nena, conhecida por suas opiniões contundentes e muitas vezes polêmicas. O silêncio era palpável, e a expectativa tomou conta do ambiente. Nena? Maria murmurou, a pulseira de seu coração acelerando. O que você está fazendo aqui? O que quer que viesse a seguir prometia mudar completamente a dinâmica da conversa. Nena entrou, sua postura decidida e olhar afiado. A sala estava em expectativa, e até o murmúrio habitual havia desaparecido. Todos estavam cientes de que a tia sempre tinha algo impactante a dizer, e o que ela trouxesse poderia criar ondas ainda maiores na maré de mudanças que começava a surgir. Viu o que aconteceu, começou Nena sem rodeios. E não pude ficar de fora. Essa família tem se dividido demais por tradições e regras que, vamos ser francos, já não fazem sentido. E essa ideia de inclusão que você trouxe, Maria, é mais do que necessária. É urgente. As palavras de Nena ressoaram na sala de forma eletrizante. Maria sentiu um fio de esperança entrelaçar-se em seu coração. Poderia ser o apoio que tanto precisava para enfrentar a resistência que ainda se manifestava? Mas a mudança precisa ter estrutura, continuou Nena, seu olhar passando de um membro da família para outro, calculando as reações. Precisamos de um plano, algo que todos consigam trabalhar juntos. E se vamos sonhar, então que seja um sonho que todos queiram realizar, não uma imposição. O murmúrio de concordância começou a ecoar novamente, e Maria percebeu que a batalha que parecia impossivelmente difícil agora estava encontrando aliados inesperados. Até mesmo Gustavo, que havia se mostrado crítico, parecia considerar as palavras da tia. A tensão que antes pairava no ambiente começava a se dissipar, dando espaço a uma nova dinâmica. Dona Helena observou tudo com um semblante pensativo. Você está certa, Nena. Não basta apenas falar sobre mudança. Precisamos de um caminho estruturado. Um time que trabalhe em conjunto para que não apenas uma voz, mas todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. Maria sentiu uma onda de alívio. Era uma oportunidade de mostrar que ela não era apenas uma empregada, mas uma parte fundamental dessa família, uma voz que poderia conduzir a transformação que todos tanto necessitavam. E eu quero ser parte desse time, disse Maria, respirando fundo. Estou disposta a ajudar na construção desse caminho. As palavras dela foram como um sopro de vida, reacendendo a esperança no olhar de Tiago, que a observava com um sorriso encorajador. Ela estava realmente pronta para ser vista e ouvida, não apenas na sua forma de lutar pela inclusão, mas como uma pessoa que tinha méritos e visões que valiam a pena. Assim, com a ajuda de Nena, Dona Helena e até mesmo com a participação hesitante de Gustavo, um plano começou a se desenhar. Seriam realizados encontros semanais, um espaço onde todos poderiam compartilhar suas visões, medos e expectativas sobre o futuro. E pouco a pouco, a estrutura que antes era rígida e impenetrável começou a se desmanchar como um castelo de cartas. Cada membro daquela família começou a se lembrar de que o que os unia era muito maior do que o que os separava. No final da noite, Maria sentiu um peso se dissipar em seu coração. O caminho estava apenas começando, mas era um início promissor. Ao olhar nos olhos de Tiago, ela percebeu que não estava sozinha. Havia alguém ao seu lado que a apoiaria em cada passo. Enquanto a festa chegava ao fim, e as luzes se apagavam, Maria se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, fortalecida. As mudanças que ela sempre desejou não apenas a afetariam, mas reverberariam em cada esquina daquela casa. Ela estava determinada a ser a agente de transformação que sempre sonhou. E assim foram embora. Mas o eco da revolução pessoal de Maria ressoava na mente de cada convidado, deixando uma bandeira erguida de esperança e mudança. Agora, a questão era, juntos, seriam verdadeiramente capazes de confrontar e mudar as tradições que lhes foram impostas? Aquela jornada havia apenas começado. Se você chegou até aqui, é porque a história te tocou profundamente. Não perca as próximas emoções que estamos preparando. Inscreva-se imediatamente no canal para ficar por dentro das histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E lembre-se de comentar suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Juntos, vamos mudar a forma de contar histórias.